A questão 4. Fernando e Isaura inventaram um jogo diferente, cujas regras são as seguintes. Regra 1. Eles começam a partida com 128 palitos, cada um. A questão 2. Em cada jogada, eles tiram par ou ímpar. Se sai par, Fernando dá metade dos palitos que tem para Isaura. Se sai ímpar, Isaura dá metade dos palitos que tem para Fernando. Ou seja, saindo par é o Fernando que perde palito, saindo ímpar é a Isaura que perde palito. Terceira regra do jogo. Eles repetem o procedimento da regra 2 até que um deles fique com um número ímpar de palitos. Quando um deles ficar com a quantidade ímpar de palitos, a partida acaba. Ganha quem ficar com o maior número de palitos na hora que a partida acabar. Veja o que acontece em uma partida onde a sequência das 3 primeiras jogadas é par, ímpar, par. Vamos lá. Eles começam cada um com 128 pontos. Primeira jogada foi par. Então o Fernando vai dar metade dos palitos dele para a Isaura. Desse modo, então, o Fernando vai ficar apenas com a metade do que tinha, que é 64. E a Isaura, ao ganhar os 64 palitos do Fernando, vai para 192 palitos. A segunda jogada saiu ímpar. Então agora a Isaura ela dá metade dos palitos que ela tem para o Fernando. Desse modo, então, a Isaura vai ficar com 96 palitos. E o Fernando, ao ganhar 96 palitos da Isaura, ele que tinha 64 palitos, ele agora vai ficar com 160. Terceira jogada, saiu par. Então o Fernando vai dar metade dos palitos que ele tem. Se o Fernando deu metade dos palitos que ele tem, então ele vai ficar com apenas 80, que é a metade dos 160. E a Isaura, que tinha 96, ao receber 80 palitos, vai agora para 176 palitos. Visto aí como é que funciona o jogo, a letra A pergunta o seguinte: complete o esquema com o número de palitos de Fernando e Isaura de acordo com as jogadas indicadas. Na verdade, essa letra A é só para ver se a gente entende melhor a regra do jogo, para ver se a gente percebe o que está por trás dela. Porque tem uma coisa que está por trás aí desse jogo, está escondido, que a gente pode não ter percebido ainda. Bora lá então. Seguindo as regras do jogo, quais são as regras do jogo? Sai par, Fernando dá a metade que ele tem. Sai ímpar, Isaura dá a metade que ela tem. Então bora lá. Primeira jogada, ímpar. Então é a Isaura que vai dar metade do que ela tem. Logo a Isaura vai ficar com 64. E o Fernando, ao receber os 64 palitos da Isaura, fica com 192. Segunda jogada, saiu ímpar de novo. Então a Isaura ela vai pegar metade do que ela tinha, vai dar para o Fernando. Então ele vai ficar com apenas 32. E o Fernando, que tinha 192 palitos, com mais 32, ele vai agora para 224. Terceira jogada, saiu par. Se saiu par, então o Fernando vai dar metade do que ele tinha. 224, a metade é 112, certo? Então ele vai ficar só com a metade. E a Isaura, que recebeu 112 palitos do Fernando, agora ela vai ficar com 144. Bem, o jogo continua e aí você tem essa sequência formada. A letra B. Uma partida acabou quando Fernando ficou com 101 palitos. Na última jogada, saiu par ou saiu ímpar? É aí que a gente tem que ter prestado bem atenção em como é que o jogo acontece. Bora começar a revelar isso. Bem, são 256 palitos no jogo. Daí, se o Fernando está com 101 palitos, Isaura está com 155. Porque são 256 ao todo, somando 128 de cada um no início. Se tivesse saído ímpar, Isaura teria perdido a metade dos seus palitos. E teria ficado então com 155. Ou seja, na jogada anterior, Isaura teria uma quantidade de palitos. Saiu ímpar, se tivesse saído ímpar, perderia a metade, ficaria com 155. Só que isso não pode. Por que isso não pode? Porque para a Isaura ter perdido a metade e ter ficado com 155 palitos, isso quer dizer que antes da jogada ela teria que ter 310 palitos. Só que isso é impossível. Por quê? Porque no jogo todo só tem 256 palitos. Dessa forma, então, não é possível que a última rodada tenha saído ímpar. Portanto, a última rodada obrigatoriamente saiu par e quem perdeu metade dos palitos foi o Fernando e não a Isaura. A letra C.
Qual foi a sequência de pares e ímpares da partida que acabou quando Fernando ficou com 101 palitos? Essa aqui é um pouco mais elaborada e um pouco mais difícil da gente fazer. A melhor estratégia da gente fazer é pegar essa questão e fazer de trás para frente. Como assim? Você pega a última rodada, o Fernando com 101 palitos, e vai voltando, vai reconstruindo o jogo de baixo para cima até chegar na primeira rodada. Bem, para você fazer de trás para frente, você tem que observar que quando um jogador tiver mais de 128 palitos, na rodada atual, isso quer dizer que na rodada anterior ele não deve ter perdido palito. Por quê? Imaginemos, por exemplo, um jogador com 130 palitos, que é mais do que 128. Se esse jogador tiver com 130 palitos, por exemplo, caso ele tivesse perdido a metade, isso quer dizer que antes dessa rodada ele estaria com 260 palitos. Mas não é possível alguém ficar com 260 palitos, porque nós não temos 260 palitos no jogo, nós só temos 256, ok? Esse raciocínio está sendo usado. Beleza, continuando o nosso raciocínio. Desse modo, nós vamos analisando as possibilidades e aí nós vamos ter o esquema a seguir. Bora fazer aqui o esquema detalhadamente. Eu quero refazer de trás para frente a partida onde o Fernando terminou com 101 palitos. Se o Fernando terminou com 101 palitos e a Isaura e o jogo todo tem 256 palitos, obrigatoriamente a Isaura tinha 155. Como 155 é mais de 128, isso significa, no raciocínio que a gente pensou anteriormente, que nessa última rodada a Isaura ganhou palito. Se a Isaura ganhou palito, ok? Então nós tivemos que saiu pá e o Fernando deu palito para a Isaura. Se saiu pá, então o Fernando ficou com metade dos palitos que ele tinha. O 101, ele é a metade do 202. Então antes o Fernando tinha 202 palitos e, claro, como só são 256 palitos no jogo, a Isaura só tinha 54. Agora o processo se inverte, porque nós sabemos que o Fernando agora ele tem mais da metade dos palitos. Ele tem 202 palitos. Se ele tem 202 palitos, então a nossa Isaura perdeu o palito para o Fernando. Como ela perdeu o palito para o Fernando, ela ficou com 54, logo antes ela tinha o dobro de 54. E para ela perder palito é porque a última rodada foi ímpar. Então se ela tinha o dobro de 54, ela tinha 108 palitos. E aí é só pensar, o total de palitos no jogo é 256, logo o Fernando tinha 148. Aí de novo o raciocínio. O Fernando agora tem mais da metade dos 256 palitos. Então na última rodada ele ganhou palito. Se ele ganhou palito na última rodada, isso quer dizer que a Isaura perdeu e ele ganhou. Se a Isaura perdeu o palito, é porque saiu um número ímpar. E claro, se ela perdeu, ela tinha o dobro de 108. Então ela tinha 216 palitos. Para ela ter 216 palitos, o Fernando ele só tinha 40 palitos, já que o total de palitos é 256. Refaçamos o raciocínio. Agora quem tem mais da metade dos palitos, quem tem agora é a Isaura. Então isso quer dizer que ela agora ganhou o palito. Se ela ganhou o palito é porque a última rodada foi par. Se a última rodada foi par, o Fernando ficou com a metade do que ele tinha. Então ele tinha 80. Para o Fernando ter 80 palitos, a Isaura então tinha que ter 176, que é o que sobra para 256. Refaz de novo o mesmo ciclo. Agora a Isaura tem mais da metade dos palitos. Então na última rodada ela ganhou palito. Se ela ganhou palito na última rodada, então é porque saiu par. Se saiu par, o Fernando ele ficou com a metade do que ele tinha. Então o Fernando tinha 180, ficou com 80. Tinha 160, ficou com 80. Para o Fernando ter 160 palitos, já que são 256, a Isaura tinha 96. Refaz o ciclo. Quem tem agora mais da metade é o Fernando. Isso quer dizer que nessa rodada a Isaura perdeu o palito para o Fernando. Se ela perdeu o palito é porque saiu ímpar. Se saiu ímpar e ela perdeu a metade do que ela tinha, então para ficar com 96 é porque ela tinha 192.
e restam então para o Fernando 64 palitos. Bem, refazendo de novo o raciocínio pela última vez, como a Isaura tem 192 palitos, mais da metade, ela ganhou palito na primeira rodada. Para ela ganhar palito na primeira rodada é porque saiu ímpar. E aí, claro, o Fernando deu metade do que ele tinha e ficou com 64. Então o Fernando tinha 128 e a Isaura tinha 128. Aconselho vocês a voltarem esse raciocínio. É uma coisa bem repetitiva, mas acho que dá para acompanhar o raciocínio, fazendo de trás para frente a sequência das rodadas. Desse modo, então, você percebe que a sequência das rodadas, das jogadas, foi, olhando agora do começo para o final, pá, ímpar, pá, ímpar, ímpar, pá no final. A letra D. Mostre que qualquer partida acaba com exatamente 7 jogadas. Na rodada anterior, no item C, se a gente tivesse contado detalhadamente, que nós não contamos, tinha 7 rodadas. Então esse item D pede, mostre que cada partida acaba exatamente com 7 rodadas. Esse item ele é um dos mais difíceis da prova. Prestem bastante atenção no que nós vamos utilizar e no raciocínio para que vocês possam pegar. Bem, analisemos atentamente os resultados do item anterior. Isso é a tabela que a gente fez no item anterior, só recoloquei ela aí. Vocês podem observar o seguinte, dá para a gente reescrever cada número como uma potência de base 2 multiplicado por um certo número. Vão acompanhando aí, ó. Eu vou escrevendo cada valor como 2 elevado a um expoente multiplicado por um número, onde a potência de base 2 ela está em vermelho e o outro número que multiplica ela, que é um número ímpar, exceto 1, né, que não é número ímpar, o outro número ele está destacado em azul. O que dá para vocês perceberem? Observem que a cada rodada, o expoente da potência de base 2 ele diminui uma unidade. A potência começa com 2 elevado a 7, lá no começo, depois passa para 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, 2 elevado a 4, até chegar finalmente aqui, ó, no 2 elevado a 0. Bem, se a gente percebe que a potência de base 2 diminui uma unidade no expoente a cada rodada, se nós tivéssemos mais de 7 rodadas, a próxima rodada teria, por exemplo, 2 elevado a menos 1. Só que 2 elevado a menos 1 não é inteiro. E a quantidade de palitos é um número inteiro. Você não pode ter quantidade de palito quebrado. Então é esse raciocínio que eu vou utilizar para justificar essa questão. É você perceber que a cada rodada o expoente da potência de base 2 diminui uma unidade. Então quando você tem na sétima rodada que esse expoente é 0, você não pode mais diminuir uma unidade no 0. Senão você vai ficar com quantidade de palito quebrado, quantidade de palito não inteira. Bora lá pensar. Esse esquema ele sugere então que em cada rodada nós vamos ter uma potência de base 2 multiplicado por um número ímpar. Além disso, você percebe que se o jogo não acabou, na rodada seguinte o expoente ele vai ter uma unidade a menos do que na rodada anterior. Aquilo que eu disse, o expoente vai diminuindo de uma rodada para outra uma unidade. Então, por exemplo, para 0 menor ou igual a n, que é menor ou igual a 7, ou seja, para o expoente entre 0 e 7, vamos supor aí A linha, B e B números ímpares, nós vamos ter o seguinte, se numa rodada o número de palitos de um jogador é 2 elevado a n vezes o A, que é um número ímpar, e 2 elevado a n vezes B, os dois jogadores, né, A e B, na rodada seguinte, a sua quantidade de palitos vai ser 2 elevado a n menos 1 vezes o A', que é outro número ímpar, e 2 elevado a n menos 1 vezes o B', que é outro número ímpar. O que eu estou dizendo aí com letra? Eu estou dizendo que o expoente vai diminuir uma unidade de uma rodada para outra, caso a partida não tenha acabado. Bem, vamos provar que isso é sempre verdade. Como é que eu vou provar isso? Suponhamos que, numa das rodadas, Fernando tenha 2 elevado a n vezes A palitos e a Isaura tenha 2 elevado a n vezes B palitos. Daí, se nós temos que o n é maior ou igual a 1, a partida não acabou. Porque, como a gente viu na tabela, a partida só acaba quando o expoente, que é o n, é 0. Se a partida não acabou, suponhamos, por exemplo, que saia par. O caso de sair ímpar é do mesmo jeito. Só muda quem vai ganhar palito e quem vai perder. Se tiver saído o número par, então, desse modo, o Fernando dará metade dos seus palitos e Isaura ficará com
ela vai ter os 2 elevado a n palitos vezes vezes b, que ela já tinha, a Isaura, mais o que ela vai receber do Fernando. Então, no caso do Fernando, ele vai ficar com 2 elevado a n vezes a dividido para 2, porque ele vai dar metade do que ele tem. Quando eu pegar 2 elevado a n dividido para 2, eu vou ter que subtrair os expoentes. Então, o Fernando ele vai ficar com 2 elevado a n menos 1 vezes a palitos. De maneira idêntica, a Isaura ela vai receber a metade dos palitos do Fernando e ela vai ficar com 2 elevado a n vezes b, que era a quantidade que ela já tinha, mais a metade do Fernando, que é 2 elevado a n menos 1 vezes a. Bem, o 2 elevado a n dá para eu quebrar em 2 vezes 2 elevado a n menos 1. Por que eu quebro? Para colocar em evidência. Então, a Isaura ela vai ficar com 2 vezes 2 elevado a n menos 1 vezes b, mais 2 elevado a n menos 1 vezes a. Coloco 2 elevado a n menos 1 em evidência. Quando eu colocar em evidência, entre parênteses vai ficar 2b mais a. Isso aí seria a quantidade da Isaura. Bem, daí, como esse a é um número ímpar, porque nós definimos o a sendo ímpar, 2a mais b também vai ser ímpar. Porque o b, a questão falou que é ímpar, né? Eu defini lá no começo que o a e b, o a' e o b' são ímpares. Então, na hora que eu pego a e b ímpares, 2a é par, mais o b, que é ímpar, vai dar um número ímpar. Para que eu estou usando esse raciocínio? Desse modo, a gente prova o seguinte: o expoente ele decresce uma unidade de uma rodada para outra e que a potência ela vai sempre ficar multiplicada por um número ímpar. É o que a gente conclui a partir daí. Bem, o jogo ele começa com ambos os jogadores com 128 palitos. Lembrando que 128 é 2 elevado a 7 vezes 1. Ou seja, o jogo começa com o expoente, que é o n, igual a 7. Como a partida acaba quando o n é igual a 0 e o n decresce uma unidade a cada rodada, você percebe imediatamente que qualquer partida acaba depois de 7 rodadas, depois da 7ª rodada, onde o expoente terá decrescido do 7 até chegar no 0.